paz de Cristo, família, pastorzão, tamo junto, vamos para cima, vamos estudar a palavra de Deus. Deus tem algo novo a entregar aos nossos corações. Esse momento vai ser incrível, mas antes de tudo, gostaria de orar com os irmãos, em nome de Jesus Cristo, para que Deus possa nos dar a iluminação da sua poderosa palavra. Amém, família? Vamos para cima? Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos e pedimos a Ti sabedoria da sua palavra, para que o Senhor possa estar abrindo os nossos entendimentos, para que haja crescimento no corpo de Cristo na terra. Derrama toda sorte de bênção para todos os seus filhos e as pessoas que vão acessar essa poderosa palavra, pessoas que vão acessar de manhã, de tarde, de noite, na madrugada. Que algo novo aconteça entre nós, porque o Senhor é um Deus de coisas novas. Amém? E graças a Deus. Então, família, nós estamos aí com o propósito de estar transmitindo a poderosa palavra de Deus, ensinamentos poderosos para o crescimento da igreja. E eu gostaria de começar falando sobre o propósito da igreja. A igreja ela tem um propósito, família. E o texto sagrado, o qual a gente vai tratar sobre esse assunto, é o livro de Atos, capítulo 2, versos 42 em diante, onde começa a trajetória da igreja. Olha o que diz a palavra de Deus. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. 44, versículo. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então aqui é a trajetória da igreja primitiva, a primeira igreja, família. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e deixou os discípulos com a responsabilidade de anunciar o evangelho. E aqui a gente vai aprender coisas poderosas, o propósito da igreja. Eu queria tratar hoje sobre o propósito da igreja. Nós sabemos, família, que a igreja é um corpo, e um corpo tem vários membros, diversidade dentro do corpo. O que nos une dentro desse corpo é Jesus Cristo. Temos um propósito maior chamado Jesus Cristo. E quando a gente focamos nesse propósito maior chamado Jesus Cristo e entendemos o projeto do reino dos céus, não tem como. Deus vai dar crescimento para a igreja. Mas só que a gente tem que falar de crescimento saudável. Tem crescimentos que não são saudáveis. E qual é o crescimento saudável da igreja primitiva? Como é que a igreja cresceu de forma poderosa e de forma saudável? O que a gente podemos aprender? Os princípios estão aqui no livro de Atos, capítulo 2, versos 42 até o 47. Aqui tem princípios poderosos. O primeiro princípio que eu queria aplicar, que eu anotei aqui, família, é adorar a Deus. A igreja primitiva era uma igreja que adorava a Deus. Eles se reuniam para adorar o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas eles se uniam para estar glorificando o nome do Senhor. A igreja, que é o corpo de Cristo, que tem diversidade, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é braço, que tem suas diversidades, mas que adora a Deus, que tem um propósito maior. Nós superamos as nossas culturas, criações, formação de lar, para adorar a Deus. Abrimos mão de si mesmo para adorar a Deus. É uma igreja que cresce de forma saudável. A igreja primitiva adorava a Deus. Mas a igreja primitiva, ela não só adorava a Deus, família, que é o segundo princípio, mas ela se preocupava em proclamar o evangelho, em dar continuidade ao que Jesus fez na face da terra, proclamar as boas novas. Ele disse aos seus discípulos, depois de ter cumprido a obra da redenção, ter morrido e ressuscitado, ele deu a ordem aos discípulos para anunciar o evangelho, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma igreja saudável é uma igreja que os irmãos estão focados em proclamar o evangelho. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é ajudar os necessitados. A palavra de Deus diz aqui em Atos,
versos 45, capítulo 2, que eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Ou seja, havia um espírito de generosidade muito poderoso em meio à igreja primitiva. Quando o espírito de generosidade está movendo na igreja, nós não temos nenhum tipo de barreira para ajudar os irmãos, ajudar os necessitados. Esse é um dos pilares da igreja primitiva. Esse é um dos pilares que a igreja que trabalha nessa área é uma igreja que vai crescer com saúde. Hoje é claro que a gente ajudamos as pessoas pagando uma conta de água, pagando uma conta de luz, ajudando com a cesta básica e as necessidades não só físicas, mas espirituais. A igreja que aplica isso é uma igreja que está no caminho, é uma igreja que cresce saudavelmente, é a igreja primitiva, tem as marcas da igreja primitiva. E eles eram mais agressivos na doação. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e ali eles distribuíam os seus bens conforme as necessidades dos irmãos. Eles estavam bem envolvidos com a palavra generosidade, caridade, eram os irmãos da igreja primitiva. É uma igreja que foca nisso, ajuda os necessitados, é uma igreja que vai crescer de forma saudável. E o quarto ponto é fortalecer a comunidade de fé. A palavra de Deus diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, a liderança que se preocupa em ensinar a igreja, em fortalecer a igreja, a comunidade de fé, é uma igreja também que cresce de forma extraordinária no conhecimento da palavra de Deus. Então nós temos aqui 4 pilares que vai fortalecer o propósito da igreja na terra. Primeiro pilar, adorar a Deus. Segundo pilar, proclamar o evangelho. Terceiro pilar, ajudar os necessitados. E o quarto pilar, fortalecer a comunidade de fé. A igreja que se move assim, a partir da Bíblia Sagrada. Atos 2, capítulo 2, do versos 42 até o verso 47, é uma igreja que cresce. Não é uma igreja que cresce por métodos humanos, não é uma igreja que cresce por habilidades humanas. É uma igreja que o próprio Deus dá crescimento a ela. No versículo 47, depois de proclamar o evangelho, depois de adorar a Deus, de ajudar os necessitados, fortalecer a comunidade de fé, ensinando a palavra de Deus, a Bíblia diz no versos 47 de Atos capítulo 2, que eles iam louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor, presta atenção família, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, nós que somos a igreja de Cristo, que somos uma diversidade, que fomos criados em lares diferentes, que abrimos mão da nossa própria cultura para viver a cultura do reino dos céus, focando em adorar a Deus, proclamar o evangelho, ajudar os necessitados, fortalecer a comunidade de fé, não tem como Deus não intervir e dar crescimento numa igreja de forma saudável. É isso, família, que eu queria transmitir aos vossos corações. Deus quer dar crescimento na nossa vida, Deus quer dar crescimento na sua igreja, pastor, mas existem princípios. Se você levar todo mundo a adorar a Deus, proclamar o evangelho, ajudar os necessitados e fortalecer a comunidade de fé, não tem como o inimigo parar a igreja de Jesus Cristo. Tamo junto, pastorzão, fica aí essa primeira mensagem ao seu coração. Estaremos ministrando várias mensagens de fé, estaremos ministrando ao coração da igreja, dando estrutura para a igreja para receber o novo de Deus. Amém? E graças a Deus. Até o próximo vídeo.